Pessoal, vou sair então, vou usar esse creme paixão e esse óleo do paixão, pessoal. Pessoal, vou pra rua, então vou com essa saia vermelha e com esse colante aqui, rosa. Eu vou gostar com essa saia vermelha para combinar com a roupa do meu marido, que é uma camisa vermelha também. Não, foi assim que a gente ficou. Tchau, até a próxima. Se inscreva aí no meu canal.